Agora, eu também estou na reta final, viu, Pamela? Oi? Sim. Eu também estou na reta final na universidade, né? Esse Esse. ano é o meu último ano e o projeto acaba agora em julho e eu vou ver se eu consigo prorrogar por mais 6 meses com a com Oi. Hum, Paulo, tá aí? Olha aí, caiu de novo. Tem Foi a estado muito ruim a minha internet aqui. foi a Deixa eu ver se da minha. deixa eu ver se está gravando. Tá. Não tá gravando. Foi isso que aconteceu no outro debate. Ah, não, está Mas gravando. eu disse, tá Está gravando. gravando aqui. Você tá. Sim. Você tava falando da sua aposentadoria, que Ah, pensou em prorrogar exatamente. por 6 meses. É. Então, eu vi aí o Senado discutindo o fim da aposentadoria compulsória e tal, mas não é o fim da compulsória. É o fim da Ah, compulsória para esses juízes e militares que são condenados por algum crime e a hum. penalidade deles é a aposentadoria compulsória. É como se fosse um bônus, né? Pelo crime. Mas aí você não pode seguir com o projeto e nem na UFSM. Como é que funciona? Porque Eu tem vou me professores informar, aposentados que é, eu vou me seguem informar ativo. sobre isso, porque, em geral, os projetos têm duração de 5 anos. Uhum. E eu vou ver se eu consigo, pelo menos, prorrogar 6 meses, né? Sim. Mas aí, com a compulsória, eu não vou prosseguir, não. Eventualmente, a gente pode até combinar de manter os debates, uma linha de debates Sim. fora da caixinha, né? Logo, logo você está dando aula numa universidade aí também, e aí você. Deixa eu é, analisar um outro projeto. Eu acho que pelo projeto não é problema nenhum a gente seguir sem esse vínculo com a UFSM. Ele ficou registrado. Não sei se faz Claro. tanta diferença assim. Pois é. Eu acho que nós conseguimos instituir uma dinâmica que, com vínculo formal ou sem vínculo formal, é só a gente combinar, né? E manter os debates, né? Por exemplo, está sendo importante para a gente modificar aquela edição da UBU. A edição da UBU, ela melhorou bastante a redação, mas ela mantém erros que não aparecem como erros. É só quando você confronta com o original, ou quando você está lendo mais circunstanciadamente para debater, que você detecta o erro. Às vezes é uma palavra, por exemplo, acho que nesse capítulo mesmo, 47, tem lá um trechinho em que aparece perspectiva, e a palavra é respectiva. A palavra perspectiva não tem sentido ali.
mas respectiva tem. Por exemplo, Eu às não lembro vezes em qual parte. aparece a palavra representação e é reprodução. Então, está certo ali. Para uma pessoa que está fazendo a revisão, não dá para detectar isso, porque isso não se apresenta como erro, né? Agora, quando a gente está discutindo o livro e linha por linha, parando nos capítulos e tal, confrontando edições diversas, aí os erros emergem, né? E eles Então, deram eu algum retomei o retorno e-mail. se. Hein? Ah, e vai sair nas próximas edições, ou já saiu algumas É, correções? é, eles vão publicar uma segunda edição. É uma nova edição, né? Mas eu acho que eles estão aguardando essa nossa revisão, completar essa nossa revisão, porque a primeira edição tem erros que comprometem. Por exemplo, não pelo cuidado que eles tiveram, mas por deficiência da própria edição da Abril. Às vezes, o erro da Abril é tão clamoroso que eu acho que pode ter havido sabotagem no texto. A troca de palavras destrói tanto o sentido do texto, que quando se trata de Marx, a gente sempre imagina o pior, né? A gente sempre imagina que alguém pode querer prejudicar alguma coisa e tal, né? E, por exemplo, no início do capítulo 1, onde o Marx fala de trabalho abstrato e trabalho útil, trabalho concreto, ele faz uma afirmação muito importante, dizendo que esses conceitos que ele criou, né, não aparecem na economia política anterior. São os conceitos a partir dos quais emerge a compreensibilidade de toda a economia política. Então, é como se fosse a fonte de compreensão de todo o argumento dele. E todo esse trecho é eliminado. Não aparece na edição da Abril. Então, um corte como esse compromete a leitura do texto. Agora, se eles publicarem uma nova edição com todas essas correções que eu estou mandando, e eventualmente outras pessoas também, né? Eu acho que nós não somos os únicos que estamos lendo Capital. Outras pessoas estão lendo e, eventualmente, mandando para eles também sugestões de correção. Então, a leitura ela tem esses efeitos colaterais, né? Está tendo esses efeitos colaterais. Se eles corrigirem tudo, mesmo se eles corrigirem agora, sem os capítulos que faltam, já vai melhorar 1000%. Sem contar erros acidentais deles, né? Teve um título de capítulo em que eles trocaram a palavra, né? Inclusive o título ficou sem sentido, né? E aí, como é título de capítulo, aparece no pé das páginas, aparece no índice, o erro é multiplicado, né? Acho que essa revisão está sendo bem importante. Tomara que Agora eles eu vejo, incorporem mesmo. hein? Eu acho que essa revisão está sendo bem importante, porque é um trabalho difícil esse que você está fazendo, né? Que teve que Pois ler é, várias eu acho que está sendo edições para conseguir importante, encontrar esses erros. porque são erros invisíveis, né? Uma revisão ortográfica, uma revisão gramatical, uma revisão de texto, não detecta. Eles já melhoraram muito algumas redações que estavam ruins. E fizeram correções também. Muitas palavras que tiravam o sentido de frase, eles corrigiram.
Mas nem tudo é aparente, né? Quando eles põem lá no meio da frase, numa frase grande, representação no lugar de reprodução, para o revisor não é tão evidente uma coisa dessa. A maior decisão sobre revisão diz respeito aos capítulos sobre a renda diferencial da terra, Hum, porque é. todas as tabelas estão erradas. Aquilo que nós já discutimos, né, no capítulo, no semestre passado, e a edição, aquela edição russa de 1908, 11, que eu não encontrei versão digital, corrigiu. Aí a versão do Instituto Marx Engels, quando Riazanov estava dirigindo, republicou a edição russa em 1923 e depois em 32, com tudo corrigido, inclusive erros não só das tabelas, que são os mais evidentes, erros de meio de texto, porque a troca de custo de produção, de preço de produção por custo de produção, às vezes aparece no meio do texto também. E essa foi a base de todas as edições soviéticas. A Tradução Editorial Progresso e tal mantém a correção da edição russa. Mas as edições alemãs, feitas a partir da edição do Engels de 1894, mantém o erro. A Marx Engels Werk mantém o erro. Eu não li a edição da Fundação Rosa Luxemburgo, que ela incorporou isso. Mas possivelmente mantém o erro também. Eu não sabia que tinha uma edição da Fundação Rosa Luxemburgo. Pois é, aquela edição da MEV, agora é a Fundação Rosa Luxemburgo que está. Você entra na Amazon da Alemanha, por exemplo, você já vê o capital da Fundação Rosa Luxemburgo. Mas, eventualmente, eles tenham corrigido, né? Eu acho que eles não pegaram e simplesmente reimprimiram. Sim. Você tem sistematizado, né, todas essas correções que você fez, porque você mandou para para o Bu, Robô. mas eventualmente seria legal você publicar isso também, né? Porque é um trabalho, eu pelo menos eu acompanho as discussões, mas eu não. Ah, eu acho que essa internet caiu de novo. Voltou? Eu não Ah, sei tá. se caiu aqui. Deixa eu abrir uma porta aqui. Um momentinho. Mas agora voltou. É, É porque eu acho que é um trabalho também que é o resultado dessas todas as suas leituras, né? De todos que você consegue identificar não, esses é de erros. todos Então, esses nossos você- grupos, né? Porque desde o início eu é, peguei a edição da Abril. sim. E aí, eu espero que eles corrijam, né? Mas se eles não corrigirem, seria legal ter isso igual também. Mas eu espero que eles Claro, corrijam. claro. Não, eles falaram que numa nova edição vão Vão fazer corrigir. menção ao grupo de estudos do Capital da UFSM. Eu vou querer adquirir a próxima edição. É que eu tô Ver. mandando, não no meu nome, né? Eles sabem o meu nome, que eu mando por e-mail e tal, é pessoal, mas as correções eu mando como grupo de estudos do Capital UFSM. Possivelmente sai assim. É, não, eu digo que é um esforço mesmo, porque para identificar, como você diz, as edições, elas passam em branco esses erros e quando vê, eles simplesmente vão ser reproduzidos e vai Claro. deformar Não, claro, claro, claro. a... E outra, Pamela, tem correções, tem erro, tem pelo menos um erro que está no Capital desde a primeira edição do Capital.
Ele se manteve na segunda, se manteve na terceira, se manteve na quarta, em todas as outras. O próprio Marx não viu esse erro. É muito interessante porque é um erro do capítulo sobre a acumulação primitiva do capital. O que me ajudou a ver o erro, mas ele também não viu, é aquela edição do Tomás Kuczynski, de 2017, em que ele põe a fonte de muita coisa que o Marx ali cita, e às vezes põe só o primeiro nome do autor, e ele recupera as fontes, as páginas, né? Ele fez um trabalho muito importante. E aí, esse trecho da acumulação primitiva, citando o terceiro, os colonos americanos, de Bíblia debaixo do braço, trucidando os indígenas, oferecendo dinheiro por escalpo de homem, mulher, criança, indígena. Mas quando os ingleses ocuparam aquelas colônias e procuraram estruturar ali o domínio dos indígenas, e como os colonos originários estavam resistindo à entrada dos ingleses, eles passaram a pagar indígenas para matar colonos, em troca do escalpo, em troca da orelha. E aí designa esse pagamento com a palavra blood money. É o dinheiro de sangue, é a indenização pelo sangue derramado. Uma figura antiga no direito em que, se você matasse alguém de uma família, a família tinha o direito de matar alguém da família do matador, ou o próprio matador, ou receber uma indenização em dinheiro. Era o chamado blood money. Então, no original em inglês, está lá blood money, claramente. Só que o erro, é claro que o Marx não cometeu esse erro, é claramente um erro de tipógrafo. Ele pôs em alemão Bluthund, no lugar de Blut, que é sangue, de Blutgeld, que é o dinheiro de sangue, ele pôs Bluthund. E Bluthund é o nome de uma espécie de cachorro, de uma raça de cachorros. Mudou completamente o sentido. Sabujo. Não tem nada a ver com isso. Mas aí não tem sentido nenhum, a frase fica completamente sem sentido. Então eu quero mandar essa correção para as meninas da Ubub. Só tem meninas lá, são todas mulheres, né, que dirigem a editora. Agora, eu estou fazendo isso também, porque aí uma boa edição do Capital é importante, da editora, eu acho muito boa. Mas ela não é só uma empresa, ela tem uma coerência na edição dos livros, né? Uma coerência à esquerda, uma coerência libertária e tal, né? Feminista. Então, é uma contribuição para isso, né? Acho que nós temos que contribuir para fortalecer essa editora.
Marx desenha uma gênese da renda da terra, ele procura desenhar essa gênese exatamente destacar a especificidade da renda capitalista da terra. Que ele começa fazendo uma reconstituição da renda em trabalho, depois um desdobramento histórico que, para ele, expressa um desenvolvimento econômico jamais com forças produtivas mais desenvolvidas, a renda em produto e já também as relações de mercado em franco desenvolvimento. E para ele a renda em trabalho é típica da corvéia, né? Típico do servo, da gleba, que trabalha uma parte da semana na sua gleba e a outra vai trabalhar na corporação. Caiu um pouquinho. E caiu, voltou. Agora caiu de novo, eu não sei se voltou. Ah, Não, eu estou que te tinha ouvindo. caído agora? Não, não sei se foi você ou eu, mas o desenvolvimento da renda em produto deságua na renda em dinheiro. Então, claro, isso supõe uma economia de mercado mais desenvolvido, eventualmente o próprio início do desenvolvimento das relações capitalistas de produção. Mas, quando ele analisa essas três formas sucessivas da renda fundiária, ele considera que nesses modos pré-capitalistas de produção, no qual ele inclui a produção do pequeno camponês, a renda coincide com a mais-valia. Então, não há uma dissociação entre mais-valia e renda. Dissociação que vai caracterizar a renda fundiária na sociedade capitalista. Você vê, quando ele analisa os fisiocratas, ele fala, os fisiocratas já são os primeiros a analisar a relação agrícola. Mas ele fala, claro, eles estão aí analisando os primórdios da sociedade capitalista, em que, principalmente na França, a produção agrícola tinha uma primazia sobre a produção industrial, né? Que ainda era bastante incipiente. Mas quando ele analisa a renda da terra, a renda da sua forma especificamente capitalista, ele já vai supor uma série de construções conceituais que vão mostrar que a renda é parte do preço do produto, é uma fração da mais-valia, porque supõe o desenvolvimento, transformação do valor do produto rural em preço de produção. Então, essa é uma transformação, diz o Marx, que ocorre no conjunto da economia.
é muito mais em função da economia industrial do que da economia rural. Mas o, o valor do produto agrícola vai adquirir a forma do preço de produção. Mas, e o preço de produção é o custo de produção, mas o lucro médio. Então, isso para o capitalista é um limite. Embora eles possam, avançada do seu capital, devido ao maior grau de produtividade do seu capital, de maior automação da produção, obter através do lucro médio mais do que outros capitalistas. Mas, diz o Marx, a renda fundiária capitalista só pode ser compreendida na medida em que a produção agrícola, pela fertilidade do solo ou pela localização da terra, gera uma renda diferencial, ou seja, gera um valor que ultrapassa o preço de produção. Então, ele claramente vincula a renda fundiária capitalista à renda diferencial. Ele fala, é uma dedução do preço do produto. Mas você dá uma congelada na minha E tela, eu acho que eu você caí. também. Mas logo É depois você volta. recíproco. É É, recíproco você acho que é dar, problema como de agora. equipamentos de internet aqui de casa. Eu estou com os equipamentos muito antigos aqui em casa. E aí a gente vê a importância da análise que ele faz da renda diferencial. Você vê que ele dedica muitos capítulos à renda diferencial. Ou seja, a renda diferencial é que propicia, na produção da produção capitalista, a renda fundiária. Por em determinadas condições de localização e fertilidade do solo, a produção agrícola pode não produzir renda. Ela pode não ultrapassar o, o preço de produção. Mas, diz o Marx, isso não significa que o proprietário da terra não pode ficar com uma parcela do lucro médio. Não pode ficar, inclusive, com uma parcela do salário do trabalhador agrícola. Mas aí já não se trata de renda. Não se trata da renda fundiária. Ele desenvolve essas ferramentas de apropriação porque ele é o dono da terra. Mas não se trata da renda capitalista na sua especificidade. Uma vez que ela representa aquele valor que ultrapassa essa renda que o Marx chama de renda diferencial. Né? Então, eu acho muito importante esse capítulo, porque, além de ele fazer uma considerável reconstrução histórica, e depois ele mostra para a renda capitalista, para a constituição do arrendatário enquanto um capitalista do campo, do desenvolvimento da meação,
que ele considera aí como sendo um processo produtivo em que tanto o arrendatário quanto o dono da terra entram com meio de produção. Esse é o processo produtivo. Então, não se trata ainda da renda capitalista da terra na sua forma específica, mas uma transição para ela. É claro que, como é um rascunho, tem muito argumento do Marx em que não tem a citação da fonte, você vê que ele está desenvolvendo o raciocínio dele, né? Eu achei a síntese desse capítulo muito boa, assim. Parece que ele faz uma síntese do que ele vem abordando e, por mais que seja um rascunho, assim, eu achei a descrição muito esclarecedora, assim. Eu acho que é um dos capítulos-chave para a gente discutir renda da terra, né? Claramente, renda da terra é uma das partes mais importantes, talvez a mais importante, do livro 3, né? Você vê que no livro 4 ele continua discutindo renda da terra, né? Aliás, nós voltamos ao livro 3 Por causa do quadro. porque ele continua discutindo renda da terra lá no livro 4. Desenvolve o argumento para o pequeno produtor nas condições da dissolução da propriedade medieval, o pequeno produtor lá na Roma antiga, né? Você vê um, um texto fundador da teoria política moderna, como os diálogos de Lila, é um texto que tem como pano de fundo essa economia romana baseada no pequeno camponês, no pequeno produtor autônomo. Quando ele discute a República, a figura que ele põe na base dessa República é esse pequeno produtor autônomo. Tanto que ali ele já fala, claro que é uma reação à propriedade medieval, no caso do Maquiavel, mas ele fala a república é incompatível com a grande propriedade de terra. Mas aí o Marx joga água na fervura do Maquiavel, porque o Marx fala, olha, o Maquiavel perde de vista que essa estrutura econômica baseada no pequeno produtor se transformaria numa estrutura econômica escravista, que boa parte desses pequenos produtores perderia sua terra para os usurários. Eu acho até que é nos capítulos do livro 3 em que o Marx discute a usura. E é interessante como ele consegue descrever nesse capítulo como os pequenos produtores ou os camponeses conseguem se transformar nesse produtor capitalista, né? Porque ele descreve isso com essa capacidade Claro, dele claro. descritiva de você. Pois é, ele vai mostrando como a mudança das condições da produção vai abrindo a probabilidade do camponês se transformar em arrendatário, ou perder a terra, ou melhor, se transformar num produtor capitalista, né? Porque, por exemplo, quando ele fala da renda em produto, ele fala aí já diminui a coercitividade que caracterizava a renda em trabalho. Ele tem que entregar uma quantidade de produto, mas isso significa que ele pode produzir além daquilo que vai ser o necessário para reproduzir suas condições de existência e, além disso, pagar renda. Então, ele já está num contexto aí em que ele pode se transformar num pequeno capitalista.
A renda em dinheiro flexibiliza mais ainda isso. Embora suponha. Pamela, está me ouvindo? Ah, sim, tá. Estou ouvindo. Embora suponha, embora a renda em dinheiro suponha já uma economia mercantil em franco desenvolvimento, as relações de produção capitalista se generalizando, o início da formação de um mercado mundial e tudo mais, né? De qualquer modo, essa renda em dinheiro que ele fala ainda é aquela renda que coincide com a mais-valia. É a renda do pequeno produtor individual. Não é a renda paga pelo arrendatário capitalista. Mas, claro, já são contextos em que o pequeno produtor individual já encontra condições em determinados conceitos muito específicos para se transformar num pequeno capitalista. Ele fala, ele pode contratar assalariados. Eu vejo pela trama literária falando de vilões ricos. Quer dizer, o vilão é aquele cara que planta na terra do nobre e paga uma renda para o nobre. Mas naquele início, fim do 16, início do 17, quando o Dom Quixote é produzido, claramente ele já descreve ali a formação desse capitalista do campo, o desenvolvimento do trabalho assalariado. Na Espanha, que estava na periferia, né, do desenvolvimento capitalista. Periferia em termos, né? A Espanha, naquele momento, estava no centro da formação do mundo colonial, exploração das minas de prata e tal, na América. Mas é muito interessante porque esses livros, o próprio Elogio da Loucura, a Utopia, a Cidade do Sol, a Nova Atlântida, do Bacon, esses livros, eles são, ao mesmo tempo, testemunhos da época. Da mesma forma, quando você lê a Bíblia ou o Corão, você lê ali textos procurando regulamentar relações econômicas, relações de troca. As relações econômicas no interior da família, entre os homens e as mulheres, as relações de herança, o capital comercial e o capital usurário. Por exemplo, o Corão, ele acha que o comércio é uma atividade ilícita, mas a usura não. Bom, o Maomé era comerciante, né? Mas a gente vê essa condenação da usura também na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas não no comércio. A Bíblia já procura regulamentar a qualidade da mercadoria, inibir a fraude, o comerciante enganar o outro e tal, né? Então, esses textos dão um caráter religioso. Quer dizer, são textos de regulamentação de relações econômicas que, ao mesmo tempo, testemunham um certo grau de desenvolvimento das relações de mercado, do escravismo, e que procuram regulamentar essas relações econômicas. Me chama, não sei se é porque nós estamos discutindo Marx aí há um bom tempo, mas me chama muita atenção o peso que tem na Bíblia e no Corão
Agora acho que travou. Então, são textos que indicam. Opa, tá Acho que ouvindo? agora voltou. Tô, É agora porque ela voltou. está dando microinterrupções, né? Parece. É, Enquanto tais, esses textos são testemunhos da época, né? Podem ajudar no estudo das relações econômicas da época. são figuras, né? Eu fiquei com uma dúvida aqui nesse. ah, Você tá me ouvindo que eu não sei se. As novelas exemplares do Cervantes são um bom testemunho, porque apresentadas em forma literária, em forma viva, das relações econômicas da época. Hum, Por exemplo, o trabalho escravo na Espanha, que o escravismo foi utilizado na Espanha principalmente no trabalho doméstico. Como ele é um contemporâneo, ele escreve sobre isso como sobre aquilo que ele está vendo à volta dele, né? É normal, entre aspas, né? Faz parte. Não sei, talvez a gente possa ficar por aqui hoje. E aí, daqui a 15 dias, a gente retoma as teorias sobre a mais-valia. Vamos terminar de ler o segundo livro. Nós já estamos a ponto de terminar de ler o segundo livro das sim, teorias sobre a mais-valia. eu acho que E sim. aí, essa releitura dos capítulos da Renda da Terra vão turbinar a leitura restante das teorias sobre a mais-valia. Hum. Eu fiquei com uma dúvida só, na leitura do. Só que tá cortando bastante, eu não sei se. O que você falou, Pamela, a hora que você foi falar, fiquei com uma dúvida, aí parou. É, eu não sei se vai, se eu vou conseguir, mas eu fiquei com uma dúvida só numa parte em que ele fala que ele situa assim a questão da plena propriedade da terra, assim, esse termo aparece quando ele está falando dessa mudança da morfologia, assim, né, que ele está aí e ele caracteriza que essa mudança. Ele está falando isso. Aham, Vamos levar em conta, Pamela, que ele está se referindo aí principalmente àquilo que no livro 1 ele chama de yeomanry. É aquele campesinato que se generalizou na Inglaterra com a dissolução da propriedade fundiária medieval. Então, ele que já não está subordinada àqueles vínculos de prestação e dependência da propriedade medieval. Esse camponês, ele já tem pleno uso da terra. Agora, é uma propriedade em que, pelo menos na sua fase inicial de desenvolvimento, é, dispõe para o mercado, apenas transforma em mercadoria uma fração da sua produção. O camponês ainda produz para a sua família e produz produtos
agrícolas e industriais, em formato artesanal. Quando ele discute esse campesinato lá na acumulação primitiva, que foi o período em que esse campesinato foi desapropriado à força, ele, por exemplo, famílias da Escócia que teciam o próprio tecido, que curtiam o próprio couro, faziam o próprio sapato, quer dizer, compravam pouquíssima coisa e vendiam pouquíssima coisa. Mas a propriedade desse camponês já não estava enquadrada naquelas relações de dependência medievais. Já era, nesse sentido, uma propriedade livre. Então, o camponês sobre esse lote de terra. Eventualmente, ainda havia a combinação desse lote de terra com terras comuns para a criação de gado. Agora, essa propriedade livre, ela na Inglaterra e depois na França, particularmente no período da Revolução, às vezes revendida, às vezes reunificada em grandes propriedades, predominantemente reunificada em grandes propriedades. Muitas vezes essa desapropriação é feita pela força, em outras circunstâncias, pelo endividamento do camponês, que não consegue pagar o usurário. Em determinados contextos, Marx fala que ele tem que comprar a terra, aí ele empresta dinheiro e sobre a terra uma hipoteca. Agora, ele vai falando isso meio desorganizadamente, né? A gente vê que claramente ele está montando o texto. É o rascunho do texto. Mas eu acho que o cenário, quando ele fala dessa propriedade livre, é esse cenário em que a dissolução da propriedade medieval na Inglaterra deu origem a essa classe de camponeses livres, a yeomanry. É interessante, essa yeomanry, ela se organizava politicamente. Voltou, está bem difícil hoje. Essa yeomanry, ela se organizava politicamente e encontrava representação no parlamento. Eu estava lendo material na Google e Wikipedia sobre a yeomanry, mais detalhes do que o Marx dá, e eu vi que naqueles desfiles que a monarquia inglesa faz, em que participa lá o rei e vários representantes de várias camadas da nobreza, ainda participam ritualisticamente os antigos representantes desses camponeses. Quer dizer, eles se mantiveram só formalmente, né, e desvinculou das relações de dependência medievais. O camponês produz na terra para ele, para a família dele, vende o excedente, tem liberdade de plantar o que ele quiser, de produzir o que ele quiser. Mas ele fala, isso expressa ainda um grau pouco elevado no desenvolvimento das forças produtivas. Essa é uma unificação das terras para a produção de lã.
para a criação de ovelhas, para a transformação de terra em pastagem, com apoio do Estado inglês, né? É aquele período em que está ocorrendo a reforma na Inglaterra, a formação da Igreja Anglicana, período do Henrique VIII, em que as propriedades da igreja são desapropriadas, são passadas para os amigos do rei, os nobres, né? Que vão plantar pasto e criar ovelha para vender lã para a Holanda. A indústria da lã estava crescendo na Holanda, né? É uma fase anterior ao desenvolvimento capitalista centralizado na Inglaterra. Ele estava centralizado na Holanda ainda. Você vê boa parte dos livros que a Inquisição não permitia produzir, imprimir na Itália, na Espanha, em Portugal, na França e tal, vão ser publicados na Holanda. Incluindo a Bíblia em língua vernácula, que era proibida nos países católicos, né? Você vê, há uma tradução para o espanhol da Bíblia já na metade do século XVI, mas ela foi proibida, mas circulava ilegalmente. O Cervantes, ele cita tão profundamente a Bíblia que ele sofreu alguma influência dessa tendência da reforma na Espanha, né, que foi duramente combatida, né? Mas como era incomum o católico ler a Bíblia, exceto quem participasse do clero, é surpreendente a quantidade de citações que ele faz da Bíblia, né? Está em aberto, Pamela. Tá cortando bastante hoje, né? Aí, Tá, eu vou mudar de lugar nos próximos encontros para conectar o notebook com cabo. Eu vou conectar no roteador direto. É que eu não tenho um cabo longo o suficiente para trazer para cá onde eu fico, que é o meu escritorinho com os livros e tal, né? Eu tenho uma mesinha. Então eu vou lá para a sala, eu vou ficar perto do roteador e conectar eu vou cabear. Aí eu acho que vamos, vamos confirmar se é a sua, se é a minha também, mas não é é, cabeando, eu acho que vai melhorar bastante. Eu acho que não cai cabeando, supostamente não cai, a não ser que caia a luz ou coisa assim. certo. Mas da minha parte era isso também. Tá? Vamos ficar por aqui hoje. Daqui a 15 dias a gente se reencontra. Vamos ver se o Lucas dá o ar da graça. Uhum, Mas se fosse o certo. caso, eu acho que ele já teria, que ele é muito atento a isso e tal. Ele já teria Tá. dado um toque. Falou, Pamela. Bom descanso. Muito obrigada, até para você também. Não, eu que agradeço. Tchau, tchau. Até mais.